Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma exposição virtual aqui do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Hoje eu aqui com você, André Oliveira, falando sobre mais uma lição do livro Vinha de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, com, digamos, pensamentos, reflexões do Espírito Emmanuel, baseado em pequenos trechos retirados da Bíblia, geralmente do Novo Testamento, às vezes dos Atos dos Apóstolos e assim por diante. Mas antes que a gente comece a falar do nosso tema de hoje, eu quero pedir para você já dar um like aqui, nesse vídeo, porque se você está com a gente aqui há mais tempo, você sabe que os nossos conteúdos são conteúdos que acrescentam, que colaboram para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre os princípios que ele nos deixou. E ainda, se você não está inscrito, inscreva-se já no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado de novos conteúdos e, claro, ajudar aí a fazer com que cresça a nossa comunidade aqui, no YouTube, tá bom? Então, tá dado o recado. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 40, intitulada, olha só, Fé. Aliás, lição essa que estará disponível aqui nos comentários do vídeo para você poder verificar na íntegra o que eu vou falar aqui para vocês, verificar a lição, a mensagem em si e refletir também sobre ela, chegar às suas conclusões também. E depois, se você quiser, comente aqui no nosso vídeo, aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente saber o que você achou também, ok? Bom, vamos lá então. Hoje, como eu disse, o título é Fé e ele é baseado na passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 19 do Novo Testamento, onde Jesus diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Esse trecho, esse versículo 19, está lá no Novo Testamento, como eu disse, em Marcos, na parábola dos talentos. Então, para quem não conhece, para quem não tem muita familiaridade, a parábola dos talentos fala basicamente da semeadura do Evangelho nos corações humanos. E ela faz quatro comparações, ela traça 4 perfis de tipos de solo do coração humano, do espírito humano, que facilitariam ou dificultariam não só a germinação da semente plantada, mas também os frutos, quantos frutos essa planta que germinaria da semeadura do Evangelho daria, quantos frutos adviriam dessa semeadura. Então é onde ele diz aqui, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando onde? No solo, sufocam a palavra aqui no sentido de semente, que fica infrutífera, porque não consegue crescer, não consegue se desenvolver e nem dar flores e posteriormente frutos. Então vamos ver o que o Emmanuel fala dessa passagem aqui, qual é o raciocínio que ele desenvolve a partir desse pequeno trecho aqui. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no seu desenvolvimento. Então, Emmanuel começa dizendo que ali, a fé, como ele diz aqui, a árvore da fé, não cresce no coração de uma forma miraculosa.
Óbvio, né? Se nós olharmos aí para fora, nós vamos ver inúmeras plantas, inúmeras árvores que brotaram, germinaram ali de sementes que caíram no solo aleatoriamente e cada qual se desenvolveu à guisa do próprio esforço ali, da própria perseverança, né, ante a adversidade do meio, e estão ali. Nós podemos divisar isso. Mas quando ele diz planta útil, ele diz daquela planta que nós cultivamos para algum uso útil da planta, para retirar dela algum benefício em nosso proveito, alguma característica, alguma propriedade, algum nutriente, né? E aí sim a coisa muda de figura, porque pensem, se nós vamos cultivar bananas para o nosso consumo, nós vamos plantar a bananeira, mas a gente vai deixar a bananeira crescer do jeito que ela quiser, na intempérie, sem permitir, sem dar a ela, né, o tratamento que ela precisa para crescer vigorosa? Se a gente vai plantar alface, fazer uma hortinha no fundo de casa, né, para ter ali hortaliças para o final de semana, a gente vai plantar semente e vai deixar a semente germinar do jeito como for possível? Ah, se chover, ok. Se não chover, tudo bem também, a semente aguenta e em algum momento ela vai germinar? Não. Nós vamos fazer ali, empreender todo um cuidado para que aquela planta, a qual nos será útil, possa então se desenvolver de forma saudável, para que ela possa render frutos depois, para que a gente possa tirar proveito dela. E não é diferente com a fé. A fé também demanda de nós um esforço partindo de nós mesmos, para que ela se desenvolva dentro de nós. É preciso, como diz o Evangelho, comer do Evangelho. É preciso que nós nos alimentemos do Evangelho para que a nossa fé se desenvolva de forma saudável, robusta e que ela possa nos dar o que de útil, como ele diz aqui, né? A consciência, a confiança, a perseverança, a tenacidade ante os fatos adversos que acontecem na nossa vida, a famosa, como é o nome mesmo aquele termo que usam hoje em dia para dizer quando nós somos resiliência, me lembrei aqui, a resiliência para que nós nos recuperemos de eventos muitas vezes complicados ou até catastróficos, traumáticos das nossas vidas. A fé atua como um alimento, um maná, como aquele dos hebreus no deserto, né, que alimenta a alma e não nos deixa esmorecer. E aí o Emmanuel continua: indispensável para a planta útil cogitar-se do trabalho de proteção, de auxílio e defesa, estacadas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Então é isso que a gente estava falando aqui, sobre como é que nós cultivamos uma planta, que nós vamos comer dessa planta, que nós vamos nos beneficiar dessa planta. É observando a todos esses fatores de preservação. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consciências. O que ele quer dizer? Consequências, perdão. O que ele quer dizer aqui? Que muitos de nós geralmente costuma fazer corpo mole
no português, né, no dito popular. A gente faz corpo mole para as questões da fé, porque a gente diz assim, eu não sou uma pessoa de fé porque eu não nasci com fé. Eu não fui agraciado por Deus com fé, porque fé você nasce com ela, né? Ou você tem fé ou você não tem fé. Eu admiro muito as pessoas que têm fé fervorosa, que têm aquele pensamento positivo de que tudo vai dar certo, de que tudo concorre para a glória do Senhor. Aquelas pessoas que dizem para mim, descansa na sombra do Onipotente, né? Porque Deus proverá. Eu admiro tudo isso. Mas não é o meu caso. Eu não fui, como ele diz aqui, eu não fui privilegiado com esse sentimento inato de fé. E aí o Emmanuel fala, na verdade isso é um lamentável equívoco, né, com consequências lamentáveis. E aí ele coloca em seguida, a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, tal qual em outras áreas da nossa vida, a profissional, a pessoal, né, a social, a fé também é uma área que demanda o nosso esforço para ser construída. A fé demanda a nossa atenção para que ela ganhe corpo e vá se edificando em andares e andares cada vez mais altos na direção do cimo, na direção do alto, em direção à espiritualidade. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, todo dia um pouco. Mas é preciso ser feito. Não vai cair do alto, não vai cair no nosso colo como um privilégio, como um dom. E dom aí no sentido de presente, né? Não, é algo que nós temos que buscar. O esforço, tanto quanto o mérito por ter empreendido esforço e alcançado o patamar destas pessoas que nós olhamos e dizemos, olha, elas sim têm fé, que maravilha, é uma luz no nosso caminho, né? Quando eu ouço essa pessoa falar, eu fico tão mais tranquila. A gente realmente chega a acreditar, né, que as coisas sim podem ser melhores, mesmo quando o tempo está todo fechado no nosso dia a dia. Está todo fechado na nossa vida, mesmo quando a gente não enxerga saída para os nossos problemas. Mas se eu vou falar com aquela pessoa, ela me dá uma palavra de força, de encorajamento, que eu falo, meu Deus, de onde que saem tais palavras? É de fato alguém inspirada pelo alto. Mas a sintonia foi ela quem fez. A sintonia não estava lá o tempo todo. Ela foi ajustando as antenas, vamos dizer assim, né, espirituais de si própria, para que ela pudesse entrar em contato mais dilatado com as aspirações, com as inspirações espirituais. Não se faz possível realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, ele continua aqui, né? Às vezes a gente está tão preocupado com os afazeres da vida comum, da vida material, que sim, tem toda a importância, porque se nós estamos aqui encarnados, é porque é na experiência física, com os desafios, né, da nossa vida,
e no trato com os semelhantes que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos desenvolvendo, que nós vamos crescendo individualmente como pessoas, como espíritos imortais que somos e espíritos destinados a atingir a perfeição, assim como Jesus colocou. Não sou eu quem estou falando, foi Jesus. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes o quê? Fé. Fé. E é isso que ele fala aqui. Quando a gente deixa as preocupações dessa vida material, que claro está aí para fazer tudo isso que eu falei acontecer, a gente acaba se distanciando da construção da nossa fé. A gente acaba perdendo o ânimo, acaba perdendo a confiança, né, de que sim, as coisas estão aí como estão, mas que podem sempre ser melhores. De que a nossa vida, ela precisa de uma construção que faça com que ela seja digna de ser vivida e experienciada. E a fé nos ajuda muito nessa direção. Então ele diz que no final, quando essas ansiedades terrestres, ou os enganos e ambições inferiores, que às vezes a gente fica muito atrás do material, a gente fica muito atrás de obter lucros, de obter boas experiências materiais, que claro também tem a sua função, né, no nosso aprendizado, mas quando a gente se torna escravos dessa busca incessante, e muitas vezes, como ele diz aqui, com ambições inferiores a torturarem o nosso íntimo, aí a gente tem aí a nossa plantinha sendo atacada, como ele diz, né, por vermes ou malfeitores. E aí ela corre risco de sucumbir a essas intempéries, a essas nocividades, e a gente perde a fé. Ela morre. E aí a gente fica desnutrido espiritualmente também, porque a gente não está mais podendo usufruir daquela planta, se alimentar daquela planta. Como ele diz aqui, fazendo alusão ao Evangelho, a lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, pensando nisso, né, a lição do Evangelho precisa encontrar no nosso coração, na terra do nosso coração, a condição ideal para ela poder brotar, germinar, crescer, se desenvolver e dar frutos. E isso cabe a nós o cuidado para que isso aconteça. E aí ele continua: é imprescindível, portanto, tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa, né? Não se deixando abater por qualquer coisa. Às vezes vai vir sim um tempo mais árido, às vezes virão algumas pragas, mas nós temos conhecimento, nós temos informação, a gente pode comprar um defensivo, a gente pode cobrir aquela planta, proteger ela de alguma forma, para que ventos não quebrem os seus galhos, as suas folhas, né? Não derrubem o fruto antes do tempo. Há muitos perigos sutis contra essa planta, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. São só alguns exemplos que ele dá aqui de males sutis que muitas vezes nós podemos evitar com a nossa vigilância, lembrando novamente uma colocação ímpar de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação, não é? Nós podemos evitar, mas a gente se deixa levar, porque muitas vezes aquilo conversa
com o nosso mundo íntimo ainda inferior. Aquilo traça um paralelo, né? Traça uma relação íntima com imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós, com alguns instintos mais primitivos que fazem com que a gente aprecie mais uma fofoca do que uma conversa edificante, que a gente ache mais interessante e excitante, como ele diz aqui, essas conversas mais triviais e bobas do que ouvir, do que assistir uma palestra ou assistir um documentário edificante e assim por diante. É claro que o entretenimento é importante para o indivíduo humano, mas a reflexão e a meditação também são, né? São tão ou mais importantes do que apenas a parte da diversão, porque aí realmente isso tudo se torna algo, a vida, né? O nosso olhar diante da vida se torna muito superficial, muito fútil. Tem um dito, inclusive, né, uma máxima que diz: mentes pequenas falam de pessoas, mentes medianas falam de eventos e mentes grandes discutem ideias. Então a gente pode tomar uma base de por onde que a gente caminha, em que ponto que a gente ainda está, quando a gente faz essa comparação. Do que eu estou falando mais no meu dia a dia, né? Entre pessoas e eventos, nós estamos ali entre o baixo e o médio, né? Ali no terreno quase do entretenimento puro. Mas quando a gente fala de ideias, de conceitos, a gente está subindo o nível. E aí a gente pode, de fato, ter uma ideia de que ali é o caminho que vai levar a gente para cima. E aí ele parte aqui para a última frase, né, do pensamento, quando ele diz: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então ele termina dizendo que, olha, deixa de dizer, de pensar que a tua fé é uma responsabilidade do outro construir em você. Para eu ter fé, é o meu pastor que deve me convencer de que eu tenha que ter fé. É o padre lá da minha paróquia que tem que falar uma palavra que toque o meu coração. É o Espírito que tem que dar comunicação dizendo o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como eu tenho que olhar e tudo mais. Mas a lição do Evangelho é semente viva e ela carece do nosso próprio cuidado para crescer, para germinar e crescer, como eu disse agora há pouco. Então, isso é uma tarefa nossa. Não entregue a sua fé nas mãos de terceiros. Não deposite a sua fé na existência de fulano, Bertrano ou ciclano na minha vida. Não espere que a sua fé só vai existir enquanto tudo estiver dando certo para você. Isso você só vai tirar o benefício disso. Não. É um exercício constante. Não pense que a fé é algo que ou você tem ou você não tem. É construção, como ele diz aqui, né? E a gente é capaz de fazer isso. A gente pode construir algo maior dentro de nós, um pouquinho por dia, né? Com uma oração, com uma leitura edificante, com uma atividade assistencial na sua instituição de preferência, seja na casa espírita, seja na igreja evangélica, seja na sua paróquia, seja no terreiro de Umbanda onde você vai, ou no centro budista, não importa, né? É possível fazer essa construção de N formas, onde todas elas levem ao mesmo objetivo. Como diz o ditado, todos os caminhos levam a Deus. A gente só precisa observar, trilhar e dar um passo de cada vez, todos os dias, sempre. Pega a sua plantinha, a sua sementinha de fé, rega ela um pouquinho todo dia. Busque. O nosso canal está aqui para te ajudar nisso. Há outros, né?
e a gente espera que você saia dessa exposição, né, um pouquinho mais firme aí na sua fé e cuidando um pouco dela um pouco melhor também, tá bom? Fique com Deus, essa era a minha mensagem de hoje. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses temas, né, tem aí a exposição do Hamilton falando sobre perseverança, que é um item importante para a nossa fé, né? Então já clica aqui no card do lado, veja a exposição dele também e que você tenha uma fé robusta, firme e saudável para te carregar, para você levar junto para onde você for, tá bom? Um forte abraço, eu vou me desmaterializando por aqui e até a próxima. Tchau!